Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos aqui com vocês. É o professor, me chamo Fábio José, tá? Hoje vamos conversar hoje sobre Revolução Industrial. Hoje, professor, mas já falamos sobre isso? Não. Essa revolução, nós falamos, foi a primeira revolução do início. Agora nós vamos falar da Revolução Industrial aqui no nosso país. Aqui no Brasil, tivemos a nossa Revolução Industrial. Por que ela não aconteceu logo? Porque foi tão tardia? Quais foram os motivos que levaram essa revolução aqui no Brasil? Foi necessária, foi importante para a gente? Vamos ver, mais para frente a gente vai começar a compreender isso aí, tá? Então, a Revolução Industrial aqui no Brasil, gente, né? Nós sabemos que a Revolução Industrial, ela vai acontecer na Inglaterra. Volta do século, tá? Volta do século XVIII. Vai se limitar à Inglaterra no seu primeiro momento, vai se dividir em 3 partes, tá? Aqui, porque no Brasil ela não começa nesse mesmo período. Lembrando que 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui, se instalaram aqui, começaram a fazer o seu processo de colonização, mais ou menos 1530, e aí nesse meio aí, quando os portugueses findaram aqui, eles fizeram que o nosso país virasse uma colônia, tá? Então, por ser colônia portuguesa, os portugueses não permitiam que o Brasil ele desenvolvesse nenhum tipo de indústria e muito menos pudesse dar início a esse processo de revolução industrial que já estava, né? E estava já engateando no mundo, tá? Então, o Brasil também, junto com Portugal, ele tinha o Pacto Colonial. E o que seria o Pacto Colonial? Seria justamente aonde a colônia, nossa lugar de exploração da metrópole, só poderia comercializar com a metrópole, no caso, Portugal. Então o Brasil vai ficar muito preso a esse processo de não poder desenvolver, né, a sua revolução por conta disso. Éramos presos a Portugal. A nossa revolução ela só vai acontecer mais ou menos por volta do século XIX, mais ou menos 1930, do século XX, mais ou menos do século XIX até o século XX, tá? Nossa revolução vai começar. Então vamos ver algumas coisas aqui para a gente poder compreender melhor. Algumas características dessa revolução para a gente compreender. Lembra que eu falava que nossa revolução ela só vai acontecer mesmo por volta do século XIX, século XX e por diante. Por isso nós somos aqui de muitos países de muitos países do mundo, tá? Então vamos para aqui, ó. É característica da revolução. Eu vou ler cada um e explicar ponto por ponto, tá bom? Então vamos ver. As principais atividades industriais eram produtos de tecido e de processo de alimentos, tá? Então a nossa revolução industrial, ela vai acontecer aqui a partir das primeiras indústrias têxtil, que é as primeiras que vão existir do mundo, e aí justamente esse gênero alimentício vai começar aqui a engatear o nosso processo de revolução. Lembrando que essa revolução, as primeiras empresas, as primeiras fábricas que surgiram, elas não estavam preocupadas em qualidade, mas estavam preocupadas em produção, tá? Então vamos para outro ponto aqui. Era uma indústria de pequeno e médio porte, tá? Se era uma indústria de pequeno e médio porte, ela não tinha uma estrutura muito grande. Então nós podemos compreender que o trabalhador, nesse período, os trabalhadores brasileiros, sofriam pra caramba, com o calor, com o tempo estendido, falta de um salário determinado, falta de condições de trabalho mesmo, e aí até uma legislação que ajudasse ele a ter seus direitos, tá? Então vamos mais para frente aqui. Teve o forte investimento da burguesia industrial brasileira em plena ascensão. O que seria burguesia, gente? Burguesia seriam os ricos e comerciantes, tá? Os ricos e comerciantes que vão surgir lá por volta do século XIV, e aí essa burguesia ela vai tentar ganhar nome, então ela vai investir em tudo que acontecer pela frente. Tudo que tiver no caminho ela vai estar investindo. Então, essa burguesia estava em ascensão porque estavam ganhando dinheiro, então eles queriam investir muito forte nessa indústria aqui do Brasil, tá bom? A concentração era nos grandes centros urbanos dos estados da região sudeste, tá? Aqui nós vamos ver que seria a região sudeste, seria a região que podemos dizer, a região mais rica que nós temos aqui, a mais industrializada do país, e aí vai se destacar aqui, ó, o estado de São Paulo, tá? Que seria hoje, podemos dizer que a nossa capital das indústrias seria São Paulo, tá? Então cada uma dessas características aqui, ela vai nos trazer essa ideia de como essa nossa revolução ela foi se desenvolvendo. Tá bom? Aqui, além de São Paulo, vai se destacar também Minas Gerais, mas em Minas Gerais é secundário. Quem vai se destacar mesmo é São Paulo. Até hoje se fala em São Paulo como um grande estado de grandes indústrias, tá? Então vamos mais para frente. Grande desenvolvimento da indústria na década de 1930 e 1940, tá? Vamos mais uma vez aqui. Com o final da República das Oligarquias, o que seria a República das Oligarquias? Seria o período onde nós éramos governados por cafeicultores e
podemos dizer, cafeicultores e criadores de gado, tá? Então era o revezamento de poder entre Minas Gerais e São Paulo. São Paulo com o café e Minas Gerais com o gado. A gente vai chamar isso aí de política de café com leite. Então lá por volta de 1930, essa política vai acabar e aí nós vamos ter a oportunidade de desenvolver a nossa revolução industrial, tá bom? Então vamos para aqui. O início do governo Getúlio Vargas, tá? Em 1930, incentivou o desenvolvimento do setor industrial nacional do país. Vargas ele traz, né? Aí podemos citar algumas empresas. Aí podemos dizer que no período de Vargas foi criado a Petrobras, né? Que passou por uma crise aí em 2012. Então Vargas, o presidente Vargas, ele vai começar a dar um salto muito importante para que o nosso país ele se desenvolva, tá bom? Outro ponto aqui importante, a partir da década de 1930, o Brasil começou a mudar seu modelo econômico de agroexportador para industrial. O que seria isso? O Brasil passou muito tempo sendo um grande importador de café. Nossa base econômica aqui em 1930 era o café, tá? Aí nós éramos um grande exportador. O próprio Estados Unidos era o maior comprador de café da gente, tá? E aí foi o governo, justamente o governo de Getúlio Vargas, com esse investimento na indústria, nós começamos a mudar esse patamar. Começamos agora a vender outros produtos, começamos a exportar outro produto. Lembrando que o café ainda continua como nossa base econômica. Lembrando que nós ainda somos um grande exportador de café do mundo, tá? E aqui em 1940, houve um forte incentivo industrial patrocinado pelo Estado com a criação das empresas estatais. O que é uma empresa estatal? A empresa estatal é aquela que é vinculada ao governo, tá? Então essa empresa vinculada ao governo vamos chamar de estatal. O governo tem ações, o governo ele pode intervir nessas empresas, ele pode criar o plano de governo a partir dessas empresas, tá bom? Então ele administra junto com o grupo lá essas empresas, tá? Já vou mais para frente. Indústrias criadas durante a Revolução Industrial. Vamos aqui, Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Criada na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, volta de 1940. Tá? Aqui nós temos a Companhia do Vale do Rio Doce, tá? Que seria a grande indústria nossa. Nós acabamos perdendo essa indústria mais para frente, tá? Perdemos a indústria, tá? Então atuava na área de mineração. Fábrica Nacional de Motores, né, criada em 1943, atuava na área de mecânica pesada. Fábrica Nacional de Alcalis, né, fundada em 1943, atuava no setor químico. Se perceber, né, nossa revolução ela vai acontecendo gradativamente. Cada ponto, cada ano, cada século ela vai se desenvolvendo, tá bom? Então vamos mais para frente. Tá? Consequência da Revolução Industrial aqui no Brasil. Tudo que acontece no mundo, vamos ter consequências positivas e consequências negativas, tá? Então, algumas consequências dela. Vamos lá. Primeiro, consequências da Revolução Industrial no Brasil. Efeitos econômicos e sociais positivos, beleza. Diminuição da dependência de importação de produtos manufaturados. Manufaturado quer dizer produtos feitos à mão, produtos que eram vendidos, produtos que eram preparados para ser vendidos. Aí nós comprávamos muito isso aí, tá? Comprávamos muito isso aí. Aumento da produção de diminuição de custo, barateamento do preço final do produto, quer dizer, ficou mais fácil vender, criamos uma linha de crédito, o valor estimado para poder vender, tá? E aí nossa revolução vai desenvolver. Geração de emprego na indústria brasileira, as pessoas aqui viviam do campo, presas no campo, corte de cana, plantação de café, agora elas vão ter outra oportunidade, vão ter novas oportunidades para poder trabalhar. Aqui mais para frente, a Organização dos Trabalhadores de Indústria e Sindicatos que passaram a lutar pelas melhores condições de trabalho. Você lembra que eu falava no início, tá? Que com o início das indústrias, pequeno porte aqui no Brasil, na região de São Paulo, os trabalhadores eles não tinham tanto direito, tá? Ainda ia se criar uma legislação para que isso viesse a acontecer. Dentro do professor de História, eu acredito que ele vai falar para vocês que o próprio Vargas, né, que deu salto nessa revolução, ele mesmo vai criar essas leis trabalhistas mais para frente, melhorar a vida do trabalhador. Avanço das áreas de transporte, iluminação urbana e infraestrutura. Beleza? Quer dizer que tudo agora que nós temos, essa revolução, vai nos ajudar a transformar o nosso país, tá bom? Então o nosso país ele vai começar a desenvolver a partir desse processo de revolução industrial. Lembrando que nós estamos muito aquém ainda dos outros países, mas estamos dando um salto nisso aí. Aqui, para a gente ver, nós vimos os pontos positivos, agora vamos para os pontos negativos, tá? Toda a revolução industrial vai trazer ponto negativo. Um dos grandes pontos negativos, aumenta a poluição do ar, dos rios, causando impacto ambiental, tá? Tá bom? Outra aqui, ó. Muitas indústrias passaram a jogar produtos químicos e lixo nos rios e corredores. Isso nós vemos no dia a dia. Percebemos que as indústrias elas não destinam bem o seu lixo, os seus resíduos jogam em qualquer lugar, tá? Aqui, crescimento desordenado dos centros urbanos, o êxodo rural e aumento da vinda de imigrantes para as grandes cidades.
O que acontece? As pessoas que vivem no campo começam a buscar novas oportunidades, as oportunidades estavam nas indústrias, então eles vão começar a emigrar para lá. Outro ponto são os outros, podemos dizer, estrangeiros que vêm para cá. A própria plantação de café, quando os negros começaram em 1888, quando os negros não foram mais escravos, muitos imigrantes italianos vieram para cá trabalhar dessa forma. E aí muitos vêm também hoje, a partir de guerras civis, a partir de conflitos dos países, vêm para o Brasil para ser acolhido e procurar emprego, tá? Aqui, uso de mão de obra infantil, na primeira etapa da Revolução Industrial. Por não ter uma lei trabalhista, por não ter uma legislação que determinasse a idade para se trabalhar, muitas crianças eram exploradas. Ressalva, hoje ainda se nós buscarmos, ainda vamos encontrar muitas crianças sendo exploradas na região do Pará, do Amazônia lá, tá bom? Então vamos para aqui. Desigualdade social, aumento da violência. Com certeza, onde tem dinheiro, vai ter violência, onde tem desenvolvimento econômico, infelizmente vai ter violência, tá? E o surgimento de novas doenças. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, no ponto desse aqui, vamos ver que as indústrias, elas despejam seus resíduos em todos os lugares, a fumaça vai trazer algumas doenças para a gente, né? As fuligens e assim sucessivamente. Então as doenças vão acontecer a partir da exposição que esse homem também vai ter nessas indústrias, né? E para terminar, nada disso não teria acontecido se não fosse o incentivo desse cara aí. O nome dele é esse aqui, vou ler para vocês. Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Ele é o pioneiro aqui no Brasil em investir para que nosso Brasil ele possa ter a nossa Revolução Industrial. Para ele, logicamente, que ele não fez isso porque queria melhorar a construção do Brasil, mas ele queria facilitar seu comércio. Como falar no início, é um burguês que estava buscando uma oportunidade de crescer economicamente, tá bom? Então podemos dizer aqui que esse Barão de Mauá, ele seria o grande ponto-chave ou o grande início para a nossa Revolução Industrial, tá bom? Acredito que nós conseguimos deixar o recado para vocês. Espero que vocês tenham guardado, espero que tenham gostado, espero que tenham anotado aquilo que vocês acham importante para guardar para vocês, tá bom? Aqui é o professor Fábio José e hoje nós acabamos por aqui. Até uma próxima.